Vamos lá, minha galera. Tem muita coisa pra gente conversar, tá? Vai ficar meio tremido aí porque não tem jeito. Tô no meio da estrada, mas importante é escutar as notícias do Flamengo. Você que tá indo trabalhar, o pessoal tá indo estudar, o pessoal também não tá indo fazer nada. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, uma vantagem de 4 pontos para o segundo colocado, que é o Cruzeiro, né? Com 50 pontos, e o terceiro colocado é o Palmeiras. Só que aí a questão do Cruzeiro é que tem um jogo a menos. Então, o Flamengo vencendo esse jogo a menos, ele coloca 7 pontos para o Cruzeiro. E na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, portanto, podendo chegar à vantagem a 10 pontos. O Flamengo vencendo o jogo a menos e vencendo o Cruzeiro na próxima rodada, o Flamengo vai para 10 pontos à frente do Cruzeiro. O Palmeiras está em terceiro com 49 pontos, tem um jogo a menos que o Flamengo. Entretanto, mesmo o Palmeiras vencendo essa partida a menos, ainda continua atrás do Flamengo, porque só seria capaz de alcançar a marca de 52 pontos, tá? Então ficaria ainda 2 pontos atrás do Flamengo. Foi uma vitória importantíssima, uma vitória que o Flamengo não começou bem, mas, cara, o Campeonato Brasileiro, ele tem muito disso. Você vencer aquele jogo improvável, que é a tal da chamada vitória de campeão. Aquela vitória difícil, improvável, você vai lá, caramba, vamos perder esse jogo de goleada, o atacante dos caras numa fase terrível, perde gol para Carilha, e o Flamengo vai lá e consegue a vitória. Os jogadores do Flamengo recebem folga nesta segunda-feira do CT Ninho do Urubu e só voltam ao treinamento amanhã, na parte da tarde, às 3h30 da tarde, ao CT Ninho do Urubu. Vai lembrar que o Flamengo tem aí, vai ter terça-feira para treinar, vai ter a quarta-feira para treinar e na quinta-feira o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro diretamente do Maracanã no primeiro turno. O Flamengo perdeu para o Cruzeiro do Mineirão, tem tudo para vencer essa partida da volta aí para cima da equipe do Cruzeiro. Mas lógico, Felipe Luiz precisa corrigir o time do Flamengo. A vitória, ela nos deixa feliz da vida, tem mais é que comemorar mesmo. Estou voltando feliz aqui para o Rio de Janeiro, na madrugada, na estrada, para trazer aqui as informações do Flamengo para vocês, mas não apaga o jogo ruim que fez o Vinha, não apaga o jogo ruim que fez o Léo Pereira, né? Outros jogadores também foram mal. Agora, não adianta, entendeu, mídia paulistana, pessoal aí do Vessone, pessoal do Neto aí, vim com história da carochinha dizendo: ah, Pedrão, o gol foi irregular porque teve pena, foi lateral pro Corinthians. Meu amigo, vocês não têm vergonha nessa cara de vocês? O Wilton Pereira Sampaio inventou um pênalti descarado para vocês. Não foi absolutamente nada. E outra, você olha a imagem ali, não dá para ter certeza em quem a bola bateu por último, bateu no Plata, bateu no jogador do Corinthians. Não dá para ter certeza. E outra coisa, isso aconteceu no Flamengo durante o jogo. Teve uma hora que era para ter sido escanteio para o Flamengo, a arbitragem deu tiro de meta para o Hugo Neneca, para o Hugo Souza. Isso acontece o tempo inteiro porque a arbitragem também é uma porcaria. Olha o pênalti que marcaram, gente. Pela madrugada, um pênalti ridículo. O Léo Pereira, sei lá se ele encostou no bidão, e mesmo tivesse encostado, ele já tá dobrando a perna. Aí tá lá, porque o lateral, que esperto foi o Plata, que pegou, bateu rápido, concentrado no jogo, diferente de alguns que começaram o jogo pelo Flamengo, concentrado, ligado, e bateu rápido o lateral, e o Flamengo criou uma boa oportunidade ali de ataque com o Carrascal, que para mim foi o melhor do jogo, tá? Jogou muito bem atuando ali do lado direito.
O Rossi também, para mim, os dois melhores da partida é o Carrascal e o Rossi, que defendeu mais um pênalti. É impressionante a capacidade dele perder pênalti. Agora, o Yuri Alberto também contribuiu pra caramba, né? Dando aquela cavadinha pra cima de um goleiro pegador de pênalti. Lembrou o Alexandre Pato, né? Contra o Grêmio, semifinal na Copa do Brasil, 2013. Ele foi dar cavadinha contra o Dida no gol. Era o Dida que estava no gol, né? E o Dida foi lá e fez a defesa. E ontem, essa cavada furada aí do Guilherme Flazoeira, o bicho é terrível, né? Perguntou lá pro Luiz Araújo se ele vai ensinar, né, o Yuri Alberto da cavadinha, né? Porque o Luiz Araújo fez gol de cavadinha no Botafogo no início do ano e o Plata também faz gol de cavadinha, vira e mexe com a camisa do Flamengo. O desempenho do Rossi defendendo um pênalti é um negócio absurdo. Nos últimos 11 penais, 5 gols marcados, 5 pênaltis defendidos e um foi para fora. Ele tem um aproveitamento de 45% em pênalti. É impressionante a capacidade do Rossi em defender pênalti. Ontem, mais uma vez, foi decisivo. Lógico, com a colaboração do Yuri Alberto, mas foi decisivo com a camisa do Flamengo. Então, se eu critico o Rossi, eu falo. Quando ele tem falhas ali, vou falar também, evidente, quando ele ajuda o Flamengo, que não tem perseguição. Aliás, o Rossi, quando ele era goleiro na época lá do River Plate, ele defendeu um pênalti de cavadinha do De La Cruz. Num clássico, ele era goleiro do Boca Juniors, né? Quem jogava no River Plate era o De La Cruz. No clássico, Boca e River, ele vai dar uma cavadinha e o Rossi defende a cavadinha, né? E ontem, mais uma vez, ele vai lá e faz. Ainda fez assim pro Yuri Alberto. Ó, aqui não, tá? Aqui não. Ainda fez assim pro Yuri Alberto. O Carrascal, 2 assistências. É chover no molhado, já falei a atuação de Gala, jogou bem demais. O Arrascaeta, que foi muito mal na quinta-feira. Para mim foi um dos piores. Ontem já foi um pouquinho melhor, mas tá longe da forma que a gente sabe que ele pode atuar. Fez gol e se tornou o vice-artilheiro do campeonato, né? Ele chegou a 19 gols pelo Flamengo em 2025, né? E passou a sua temporada artilheira pelo clube, que foi em 2019, que ele fez 18 gols. Então, podemos dizer que o Arrascaeta desse ano é mais artilheiro do que o de Arrascaeta do ano de 2019, que foi aquele ano mágico, histórico, memorável do Flamengo. Ainda tem uma outra situação, é que ele demora para engrenar ali, né? O de Arrascaeta no início do ano, estava sendo feito um trabalho com ele ali na academia, então perdeu alguns jogos ali no início da temporada e mesmo assim já está à frente daquele de Arrascaeta de 2019, né? O Caio Jorge tem 15 gols no Campeonato Brasileiro, o de Arrascaeta tem 14, né? Falta só um para o de Arrascaeta empatar em número de gols com o Caio Jorge. Aliás, uma temporada maravilhosa, uma rodada maravilhosa para o Flamengo, né? Perdeu o Cruzeiro, perdeu o Palmeiras, venceu o Flamengo. Os 3 postulantes ao título pegaram carne de pescoço fora de casa, jogo difícil fora. O Vasco se reforçou aí com zaga, com ataque, perdeu o Cruzeiro. O Bahia tá aí sempre nas cabeças, brigando ali por uma vaga na Libertadores, perdeu o Palmeiras. O Flamengo começa perdendo e consegue a virada. Aliás, o Flamengo é o time com mais viradas da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Se você pegar de 2003 a 2025, são ao todo 56 viradas do Flamengo. Abaixo vem o Corinthians com 52, depois o Atlético Mineiro com 51. É muita virada dá com pau do Flamengo nesses anos todos, nesses 22 anos, né, de Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Uma semana louca, né, rapaz? Uma semana de classificação na Libertadores nos pênaltis, uma semana... eu sei que domingo já está iniciando a semana, mas enfim, um recorde de 7 dias aí, vamos fazer.
que o Flamengo vira para cima do Corinthians atuando fora de casa. Aliás, tem informação também, o Léo Pereira, tá, gente? Ele não foi substituído em razão técnica, pelo menos segundo a assessoria de imprensa do Flamengo. Ele não saiu por conta de uma situação técnica, ele foi substituído com dores no pé direito após sofrer um trauma durante o primeiro tempo. Então será reavaliado no CT do Urubu a partir de amanhã. O Matias Vinha foi substituído com uma indisposição estomacal, a famosa dor de barriga. Sentiu ali o Matias Vinha, teve que ser substituído. Cara, jogando mal pra cacete, foi até bom. Acho que nem precisava ter essa indisposição estomacal para ele sair. Tinha que tirar e tinha que botar o Alexandre logo no jogo. Ia jogar só meio tempo. Eu sei que ele jogou a partida inteira com o Estudiantes, mas estava mal pra caramba no jogo. E o Jorginho jogou, entrou, mas está com uma imobilização na mão por conta de um trauma sofrido na partida diante da equipe do Estudiantes, né? De tão grande que foi essa batalha do Flamengo lá na Argentina. Após o jogo técnico, o Felipe Luiz rasgou elogios ao colombiano do Mengão, Carlos Jorge Carrascal. Eu falo Carlos por causa do lembro lá do Alcaraz, nada a ver. E o Felipe Luiz falou do Colômbia. Eu vinha treinando o Carrascal nas últimas semanas nessa posição e ele entendeu bem isso. Que jogador! É impressionante o jogo que ele fez. Ele limpa as jogadas, tem visão de jogo, se conecta com os companheiros e hoje deu 2 assistências, de fato, uma para o De Arrascaeta e outra para o Luiz Araújo, que aliás entrou bem no jogo também, diferente da partida lá na Argentina, que ele entrou mal, achei até que ele entrou ali naquela altura do campeonato meio com medo, né? Ele entrou bem, jogou bem e foi merecedor do gol, tá? O Felipe Luiz também falou sobre completar 1 ano à frente do comando técnico do Flamengo. Isso não acontecia, meus amigos, desde 2011, tá? O Vanderlei Luxemburgo foi o último a conseguir completar 1 ano como técnico do Flamengo, frente à pressão, né, que é você ser treinador do Flamengo. Perdeu 2, 3, meu amigo, você já está demitido. Caiu numa competição, você já está ali na belinha. O Felipe Luiz vem contrariando esses números, né, e segue ali na liderança do Campeonato Brasileiro e também na liderança do posto como treinador do Flamengo, né? Ele falou o seguinte: o que eu vivo desde o primeiro dia que pisei nessa cidade e comecei a trabalhar nesse clube é especial. Não é São Paulo, não, é o Rio que estava falando. Não sei, só Deus pode explicar. Fico muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais e estou trabalhando para isso. Então, uma clara indicação aí para uma renovação de contrato do Felipe Luiz, que está bem encaminhada, mas o Felipe ele quer discutir melhor essa situação quando acabar, né, a Libertadores, a temporada, dependendo aí, né, eu ia falar que ia acabar mais cedo pro Flamengo, o Flamengo já está fora da Copa do Brasil. Entretanto, se o Flamengo for o campeão da Libertadores e tudo vai dar certo, o Flamengo vai para o Catar para jogar o Mundial, o Intercontinental, né, que eles mudaram, virou Intercontinental. Então, depois, passado todos os jogos, Felipe Luiz deve assinar a sua renovação de contrato com o Flamengo. Após o jogo, Luiz Araújo enalteceu a vitória do Flamengo na zona mista e falou o seguinte: time que quer ser campeão tem que saber sofrer. Eu não gosto disso. Olha, Luiz Araújo, você jogou, você entrou bem, mas eu não gosto disso. Tem que saber sofrer porque o time não tem essa história de querer saber sofrer. Eu discordo desse discurso que a imprensa, que determinados jogadores tem que saber sofrer. Para eles é o time te massacrar e você não tomar o gol. A questão não é essa, a questão é de você proporcionar o mínimo de oportunidades de finalização, oportunidades claras de gol para o adversário. Isso é ser bem postado. Esse negócio de o adversário o tempo todo ficar cara a cara com o teu goleiro, isso aí é saber sofrer. A gente não começou perdendo o jogo porque o Yuri Alberto chutou a bola na frente. Foi um primeiro tempo pavoroso, uma porcaria de primeiro tempo. Então eu só discordo disso aí. Hoje foi um grande jogo, uma grande vitória de todo o grupo.
Estou muito feliz de ter entrado e ajudado com esse gol, disse o Luiz Araújo. O Carrascal também conversou com a imprensa na zona mista. Nós somos jogadores que temos que estar preparados para esse tipo de situação dentro de campo. A ideia é sempre ajudar a equipe, disse o colombiano do Flamengo, que, como eu digo e repito, foi o melhor jogador, né? Para mim, o Rossi também foi muito bem, mas teve uma boa atuação, uma grande atuação, o Carrascal. Agora, pessoal, a gente vai entrar no tema aí, né? A arbitragem é chover no molhado, né? A gente já falou muito de arbitragem aí, deu cartões amarelos absurdos para os jogadores do Flamengo, marcou um pênalti inexistente. Entretanto, o senhor Abel Ferreira, que é um cara hipócrita, que é um cara que vai lá ao Flamengo, luta contra o calendário, ele elogia a decisão da CBF, porque é conveniente, porque a dona Leila Pereira, tudo que é contra o Flamengo, ela vai assinar embaixo, né, para fazer oposição ao Flamengo, e depois ele reclama do calendário na partida seguinte. Dessa vez, além de perder o seu jogo para o Bahia e ajudar o Flamengo, né, e o Bahia ajudar o Flamengo, contra a partida, ele tomou-lhe uma lapada, mas tomou-lhe uma lapada do Rogério Ceni, que, olha, eu vou te contar uma história. O que acontece é o seguinte, meus amigos, o Abel Ferreira, que agora nem é vice do campeonato, já tá chorando aí, né, nem é vice do campeonato, ele reclamou lá do gramado do Bahia, né, dizendo que o gramado é ruim, coisa e tal, e que a equipe dele não conseguiu criar em função disso. Resumindo, nós não ganhamos jogo, porque nós viemos jogar aqui, esse gramado é tudo esburacado, é uma porcaria, e o Bahia se beneficiou disso. Só que o Rogério Ceni, ele foi numa classe, na entrevista coletiva após o jogo, e falou o seguinte: olha, na realidade, o maior prejudicado, de fato, galera, na Fonte Nova, nós vamos jogar lá, tem que melhorar o gramado, tudo isso. Mas o gramado ruim prejudica muito mais o Bahia, o Rogério falando, do que o Palmeiras, porque o Palmeiras só joga na ligação direta. Rapaz, uma lapada. E outra ainda é hipócrita também, porque tem um gramado de plástico. Um gramado de fita crepe, entende? Lá no Allianz Parque, né? Que lesiona um monte de jogador. Aí vai pro gramado mais ou menos ali, o gramado... Pô, tem que ter vergonha na cara, né, o Abel Ferreira?